Café alado 33. Seguimos estolados, tentando despertar a consciência de que estamos estolados, que já é um grande passo, né? O fato da gente beber o gole da consciência estou estolado é um passo fundamental quando a gente fala de entender stol, né? Enquanto a gente ainda não bebeu desse gole, ou seja, ainda nem sabemos discernir exatamente o que o stol aconteceu, a gente fica num limbo, né? Quando é que isso acontece como uma experiência prática bastante comum dentro dos cursos de pilotagem? Falamos lá atrás, né? Quando a gente vinha trazendo ali a situação da espiral, com uma manobra que está associada com colapsos, gravatas, onde o piloto então precisa comandar a saída da espiral. Nesse comandar a saída da espiral, é importante que isso seja feito, mas no momento em que o parapente começa a sair daquela espiral e o freio que foi dado precisou ser contundente, precisou ser um freio mais, né, digamos assim, mais intenso e por mais tempo. Quando então, dentro de um curso de segurança, o piloto viveu a espiral involuntária, por estar fazendo um outro exercício, e a espiral involuntária veio como uma consequência daquele exercício, o que é comum dentro dos CIVs, dentro dos cursos de pilotagem. Não, gente. A partir de qualquer voo de cross, né? O que acontece dentro de um curso de pilotagem é simplesmente uma amostragem do que pode acontecer em qualquer voo de cross, né? Então, parapente em giro, gravata, o piloto foi lá, fez o dever de casa, controlou, trouxe a vela, tentou trazer a vela para a cabeça, conseguiu, mas nesse momento, onde o freio precisou ser puxado com mais força, com mais decisão, com mais vigor, o que acontece? 99% dos casos dentro dos cursos de segurança, que é onde eu tenho um laboratório de perceber como nós funcionamos. O que acontece nesse caso, do piloto sair do giro? Sai do giro, perfeito, fez o que tinha que fazer, perfeito. Mas estola na sequência. Claro, ninguém quis estolar. É um stall involuntário, que é comum acontecer, até para pilotos mais experientes. Quando a gente fala que isso acontece dentro de um curso de pilotagem e segurança, gente, muitos vão achar que é só para pilotos novatos, inexperientes. Isso acontece com pilotos bastante experientes, inclusive, né? Se estão vivendo aquilo pela primeira vez, tudo que é a primeira vez na vida de qualquer pessoa, gente, é a primeira vez, né? E quando acontece um stall involuntário pela primeira vez, de um piloto que está saindo de uma rotação, de um giro com gravata, onde a quantidade de freio precisa ser maior. Se eu tenho uma gravata desse lado, gente, a quantidade de freio que precisa ser usado para administrar e sair dessa espiral é maior, por conta do arrasto da gravata. Então é muito comum esse controlar o giro, o stall involuntário acontecer. A gente não pode nem dizer que foi uma barbeiragem do piloto, né, ou que ele fez algo de errado, porque é empírico, é a primeira vez que aquilo está sendo vivido por ele. Então a gente nem julga aquilo como um erro ou como uma barbeiragem. É uma circunstância, é uma vivência. Tentou controlar o giro, estourou, né? E aí? Então, quando isso acontece dentro de um curso, um stall involuntário aconteceu, né? E aí? Aí a gente, dentro desse contexto do curso, como é que a gente lida com essa situação? O que o piloto precisa fazer? Nesse caso, a gente fica numa espécie de um bico de sinuca. É difícil transmitir isso aqui com palavras, mas tenta entender da seguinte forma. Quando a gente passa a instrução, a determinada instrução para um piloto, olha, você vai controlar o giro. Quando você está nesse controle, se o stall acontecer, entregue imediatamente o freio, alivie imediatamente o freio, né? Se ele tem uma percepção rápida de que o stall aconteceu,
e ele entregar o freio, ok, um outro incêndio não começa. Ele apagou o incêndio da espiral com a gravata, apagou aquele incêndio, usou um extintor. A partir de um certo nível, aquele extintor passa a botar fogo no universo do stall. Se ele ali percebe, então, puxa, estolou, ele alivia o freio, entrega o freio e o parapente volta a voar, mas se a gravata persiste, vai entrar em espiral de novo. Ele novamente vai ter que controlar o giro. Mas agora, ao mesmo tempo, com cuidado para não estolar novamente. Né? A questão desse stall involuntário, quando acontece, gente, é muito raro o piloto ter essa consciência. Estolei, vou entregar para o voo. A maioria estola e fica. E esse ficar pode se transformar numa negativa involuntária. Esse ficar, para muitos seres humanos, se transforma numa espécie de um susto, onde ele estola e aí já vai no outro freio e aí, às vezes, dá sorte e tudo se resolve, o parapente volta a voar. Às vezes vira reserva. Ali a gente enquanto ser humano, está naquele universo da imprevisibilidade. A gente não sabe nem como vai funcionar. Né? E é muito difícil para o instrutor, num briefing que antecede toda aquela aventura, dizer para o piloto, olha, se você estolar sem querer, você vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. Ou você vai trazer a vela para um stall voluntário, para um flyback, resetar ali, então botar para voar. Mas a gente só pode instruir isso se o piloto já tem uma vivência prévia de stall, de flyback. Antes disso, pedir para um piloto que nunca estolar voluntariamente a vela, não funciona. Né? Vai ser desastre. Fica muito difícil, daí a gente fica num bico de sinuca, porque a pergunta do piloto é, bom, Kurt, tá, controlei o giro, estolei, o que eu faço se eu estolar sem querer? A resposta é, se você estolou sem querer, nem saber que estolou sem querer você sabe. Não vai ter leitura. Aí a gente entende a expressão ficar no bico de sinuca, a gente fica no bico de sinuca. É uma circunstância chata, sem dúvida, tanto no universo de instrução consciente, no curso de pilotagem e segurança, onde a gente quer trazer consciência e algum controle, né, da forma como a instrução caminha. Nesse caso é muito difícil lidar com isso. Como eu lido com isso? Eu deixo o lado de lá ciente da possibilidade dessa confusão acontecer. Né? Estolou sem querer, nem sabe que estolou. E depois o que faz? Em princípio, a orientação é deixa a vela voar. Estolou, deixa a vela voar. Em alguns casos isso funciona, em outros casos não funciona. Ou seja, se o piloto estola e o parapente está numa situação de pêndulo de recuo, e dali, com a vela atrás, ele libera o freio, o circo realmente pode pegar fogo em outros níveis, em outros aspectos. Que a gente não vai entrar aqui nesse mérito. Mas é importante, quando a gente está falando de stall involuntário, trazer essa questão, controle de giro com gravata e consequente stall, porque o stall, gente, ele acontece muito além dos cursos de segurança, no dia a dia de voo de cross, ele acontece de uma forma bastante frequente com pilotos que no trabalho de controlarem giro com gravata, sem querer, estolam o parapente. Esse tipo de stall involuntário, gente, é uma situação complicada de stall, porque muitas vezes está associado com ar turbulento, né? Numa atmosfera turbulenta, a própria forma de lidar com o stall e de depois entregar para o voo, tudo isso, gente, vai trazer também outro grau de imprevisibilidade de como as coisas dali vão desencadear. Então, essa é uma parte chata, quando a gente está tentando trazer consciência e algum controle para o que fazer, essa é uma parte chata. A gente precisa ter clareza que nesse universo, nessa circunstância, como a gente está colocando aqui, por isso também o vídeo está um pouco mais longo, a gente fica sem chão.